Estou muito feliz de estar de volta aqui nesta igreja diferente, que é de brasileiro, mas não é, ele fala portuguesa, né? Agora, que alegria ver o Jonatas. Deixa eu contar um pouco a história dele. Ele apareceu uma vez lá na Piba e ninguém conhecia, e ele é muito quieto. Não sei se hoje é a mesma coisa, né, Kelly? Ele é muito quieto. E antes do culto começar, ele sentava bem lá. Nossa igreja lá é grande, né? E ele sentava lá quietinho. E eu falava, coitadinho desse rapaz aí, tão abandonado. Ele precisa de uma libertadora. Meu nome é Antônio, sempre eu torcia para que o homem não viesse ficar sozinho. Então, e até que o Jonatas foi crescendo, você estudou na escola de pastores também, e foi envolvido, subiu, e olha, gente, é um potencial fantástico. Eu vibrei hoje com a sua palestra, vibrei. Mas a minha preocupação era, esse homem não pode ficar muito tempo sozinho. Então eu, nas minhas orações, orava por uma libertadora. E ela surgiu. E a grande vantagem, nós, quando começamos a namorar, e aí casamos, a nossa esposa fala, meu bem, você é lindo. E o grande problema é que a gente acredita. Esse é o grande problema. Mas que prazer, esse casal fantástico. E vamos orar para que Deus nos dirija nesta mensagem. Bondoso Deus, nosso Pai, nós queremos ser fiel à Tua palavra nesta tarde, quase noite, e lembrando da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos alcançou sem que tivéssemos nenhum merecimento, pura graça. E a graça de Deus nós a cantamos como maravilhosa, e ela o é. Nos dirige nesse momento e fale aos nossos corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica está lá em Mateus capítulo 28, de 1 a 10, e diz assim, depois no sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois o anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como de relâmpago, suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres, não temais, pois eu sei que vocês procuram a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui não, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis, e eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com tremor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo, salve. E elas, aproximando-se, o abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide, dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, e lá me verão. Maravilhoso texto, não? Eu vibro aqui com a atuação do anjo, que é um só, e das mulheres. As mulheres têm uma particularidade muito interessante. Elas gostam de passar notícias para sempre. E Deus, na sua sabedoria, vou aproveitar esse potencial na ressurreição do meu filho. Se eu tivesse que fazer aqui um apanhado desse texto e daquilo que nós vamos trazer para os queridos irmãos, eu faria numa frase. E a frase seria a seguinte: as profecias bíblicas todas se cumprem ou vão se cumprir. Todas se cumprem. Mas eu quero começar dizendo que eu sou fã de Jesus Cristo. Acho que vocês também. É o meu herói. Eu, quando era pequeno, aliás, o Eduardo, quando era pequeno, o herói dele era eu, coitado.
Mas a gente cresce e a graça nos alcança, então Jesus passa a ser nosso herói, inabalável. E eu diria que Jesus é imbatível. E eu quero contar uma experiência para vocês. Talvez eu vou enfeitar um pouco, porque isso aconteceu em 1989 e já faz muito tempo. Em 1989 eu fui para Singapura num curso de liderança pelo Instituto Hagai. E Singapura não é um país, é uma cidade aquela cidade é o país, onde everything is fine there. Tudo você recebe uma multa. Tudo. Jogou chicletes no chão, aliás, se alguém pegar você com chiclete, você recebe uma multa, mas deixa Singapura para lá. Teve um sábado que o nosso chefe lá falou, olha, esse sábado é livre. E vocês têm várias opções. Uma delas iria até a Malásia, porque a Malásia era só uma ponte que a gente quer atravessar e entraríamos na Malásia. Aí juntamos um grupo, alugamos uma van, e a van veio nos pegar e lá fomos para a Malásia, para visitar as fazendas, aquela onde eles pegam seiva para fazer borracha, que lá é famoso nisso, né? E vamos conhecer a Malásia. Eu sentei na frente, junto ao lado do motorista, e o nome dele nunca esqueço, Bacho. O Bacho. E quando começamos a viagem, depois que passamos a permissão para entrar no país, a Malásia, eu comecei a conversar com o Bacho. Falei, Bacho, você sabe que nós somos cristãos. Ah, sei sim. E conversa bem. E eu falei, eu vou começar a evangelizar esse muçulmano aqui. Porque eu descobri, ele falou para mim que era muçulmano. Mas ele era um camarada tão alegre, tão espontâneo, que eu falei, deve ser um muçulmano meia boca. Aí eu comecei a me aprofundar na conversa com ele, e eu falei, mas você é um muçulmano by name, só pelo nome? Ele falou, não, eu sou o tesoureiro da minha mesquita. E eu já comecei a tremer um pouco, porque lá 65% são muçulmanos, e a pregação do evangelho não tem essa liberdade. Eu falei, será que eu volto? E comecei a conversar com ele. E eu falei, você sabe, Bacho, que nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele falou, eu também tenho Maomé como nosso Salvador. E aí, naquele momento, eu sentei no Fórmula 1 para uma corrida contra o muçulmano. E eu imagino que ele sentou no calhambeque, porque Jesus é imbatível. E aí começou a falar, mas espera aí, Bacho, Jesus Cristo amou o mundo. Ele falou, Maomé também. Ok, estamos empatados. E a conversa vai, eu falei, agora, Jesus Cristo veio a esta terra para libertar os homens do pecado. Ele falou, Maomé também. A coisa está empatada aqui. Aí eu falei, mas Jesus era um amor incomparável, como nunca visto. Ele falou, o de Maomé também. Eu falei, mas Jesus morreu pelos homens. Ele falou, Maomé também. Eu não acreditava nada daquilo que ele falou, mas até então. Aí eu falei assim, Bacho, Jesus ressuscitou. Bacho, Jesus ressuscitou. Ele não abriu a boca. A partir daquele momento, ele começou dirigindo a van e não falou nada. Aí eu comecei a falar. Bacho, aqui está a grande diferença. O túmulo de Maomé, se não me engano, está na Arábia Saudita, né? Está lá. O de Jesus está vazio. E ele não abria a boca. Aí continuei um pouquinho mais, falando. Aí terminamos a nossa viagem. Isso em 1989. Pode ser que quando eu chegar lá no céu, bate você aqui. Não sei. Mas quando chegou na ressurreição, o Bacho ficou quieto. Não abriu a boca. Eu esperava que ele continuasse mentindo e dissesse, Maomé também.
Não. Ele não teve condições de dizer que Maomé também ressuscitou. Deixa eu colocar algumas passagens interessantes sobre as profecias que se cumpriram com Jesus. Lá em Salmo 17:10 diz assim: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Provavelmente uma menção ao Senhor Jesus Cristo. O seu corpo não sofreria o que? Decomposição, como todos os corpos humanos quando morrem. Isaías, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dor a sua alma, dando a sua... espera um pouquinho. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse é um texto messiânico. Oséias 6:2. Depois de 2 dias ele revigorará, ao terceiro dia se levantará e viveremos diante dele. Também um texto se refere a Jesus Cristo. Interessante, lá em Daniel 7:9, continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Ao que tudo indica, se refere a ancião de dias, que a eternidade de Deus. Ele é o ancião, não no sentido de velhice frágil, mas de eternidade, sabedoria e autoridade. Seu trono, sua pureza e santidade, a descrição das vestes brancas, dos cabelos como lã, se remete à santidade e à glória divina. E nós podemos buscar mais textos e textos falando a respeito do Jesus Cristo, que não sofreria decomposição do seu corpo. E é interessante que a grande verdade é que a ressurreição de Jesus é a única que ninguém ainda experimentou. Ninguém. Nós vamos experimentar. Aliás, todo mundo diz que todos nós vamos morrer, correto? Não. Se Jesus Cristo voltar amanhã, você não vai morrer. Seu corpo você será arrebatado depois daqueles que morreram com Cristo. Então nós não podemos afirmar que todos nós vamos morrer. A não ser que Jesus Cristo voltar daqui 100 anos, aí sim, seguramente todos nós que estamos aqui vamos morrer. Mas a ressurreição de Jesus é a única e ninguém ainda experimentou. Por quê? A ressurreição de Jesus é a única. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento aconteceram milagres de pessoas que morreram e voltaram a viver. Acho que os irmãos já ouviram falar de vários milagres na Bíblia, né? Por exemplo, o filho da viúva de Serepta, Elias ora e o filho da viúva volta à vida, mas só que ele morre depois. Aí vamos lá, filho da Sunamita também, mas ele morre e volta, ele é ressuscitado e volta a viver. Lá no Novo Testamento, filha de Jairo, Jesus toma a menina pela mão e a ressuscita. Mas o que aconteceu? Depois ela morre. E aí nós vamos para Lázaro, a viúva de Naim, nós vamos para a ressurreição de Jesus Cristo. E aí é um pouco diferente, ou totalmente diferente. Porque ele morre e ressuscita. O seu corpo não sofreu decomposição. Eu fico pensando como que Deus fez esse milagre, né? Ou como que Jesus se milagrou, vamos dizer assim, porque ele era Deus. Seu corpo não sofreu decomposição. Eu não sei se vocês sabem, alguém já viu um corpo em decomposição? Eu assisti, como pastor, algumas exumações. E olha,
Mas eu assisti uma diferente. Minha cunhada, irmã da Cida, o marido faleceu num acidente. E ele foi enterrado no cemitério do Araçá, lá no centro de São Paulo, e depois tinha que e tinha que mudar lá, fazer uma mudança. Então o corpo estava lá enterrado, acho que uns 3 meses, né, Cida? Por aí, ou 4 meses. E a irmã da Cida não teve coragem, então fui eu lá, assisti a mudança do corpo, do caixão, para o outro lado, e tinha que ter alguém lá. Quando o camarada abriu o caixão não, o local onde estava o corpo, saíam cada baratas desse tamanho, mas muitas, muitas. Eu creio que elas estavam lá se alimentando, sem dúvida nenhuma. Eu não vi o corpo em decomposição, mas eu imaginei o que seria um corpo em decomposição. Jesus não sofreu decomposição. Esse é um milagre que não tem nem como atestar, né? Mas é o que a gente sente quando a Bíblia fala que o seu corpo não sofreu decomposição. E ele ressuscitou. Mas foi o único. Todos foram ressuscitados, mas morreram. Ele foi o único e mais ninguém. Ninguém. Agora, o fato dele ter ressuscitado nos garante o quê? A nossa ressurreição. Isso vai acontecer. Lá em 1 Tessalonicenses 4, lá diz que quando da volta de Cristo, e é interessante que ele não vai voltar aqui na terra, não. Nós vamos encontrar com ele nos ares. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos supor se Cristo voltasse agora. Os mortos já haviam ressuscitar e nós imediatamente seremos levados. Agora, de repente, vai só metade da congregação e outra metade fica. Uau! Eu espero que todos que estejam aqui já confessaram seus pecados diante de Deus e têm certeza absoluta que serão levados. Lá em Atibaia, quando aconteceu a mudança de horário, fazia muitos anos, não tinha mudança de horário, isso faz 15 anos atrás, acho. Teve uma mudança de horário e foi uma confusão. Teve gente que, em vez de adiantar, atrasou o relógio. Sei que algumas pessoas, não sei o que fizeram com seus relógios, apareceram lá na igreja às 6 horas da manhã, quando o culto começava às 9. Olha, às 9. Apareceram lá. Eu não me engano, se não me engano, 2 ou 3 pessoas. E conversando principalmente com uma pessoa, ele falou: pastor, eu falei, será que aconteceu o arrebatamento? E eu fiquei. Ele ficou pensativo. Claro que isso é apenas uma ilustração de algo que realmente aconteceu, mas a pergunta que surge é que se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele. 1 João diz que nós seremos como ele é. E aí é interessante, muitas pessoas perguntam, não sei se Jonas e Eduardo já recebeu essa pergunta: pastor, que corpo nós vamos ter? Será um corpo como nós temos agora? A Bíblia não dá resposta. Se você morre com 60 anos, você vai ter aparência de 60. Eu com 81, não sei se eu vou ressuscitar com 81. Mas quando eu vejo em 1 João que nós teremos um corpo como ele é, a minha imaginação é a seguinte: se eu morro com 80 anos, eu vou ter um corpo ressurreto de 80 anos, que a pessoa vai reconhecer, que nós vamos reconhecer Jesus. E quando Jesus estava aqui na terra ressuscitado, Tomé, que teve aquele deslize lá, mas ele reconheceu o Messias. E é interessante, quando Maria estava conversando com Jesus lá em João 20, ela pensava que estava conversando com um jardineiro. Aí, mas ela não reconheceu Jesus? Não, sabe por quê? Porque ela estava procurando um morto. E aparece Jesus, fala, não, deve ser o jardineiro. Quando Jesus fala, Maria, ela, uau, é ele. Aí ela reconhece Jesus. Por isso que eu imagino
Agora é um chute gostoso de dar, que Jesus vai ver como você é, mas só com o corpo glorificado. Pastor, mas eu já estou enrugado, já estou cansado. Não tem nada, porque o corpo vai mudar totalmente. Mas esse não é bem o nosso assunto. Maria Madalena e a outra Maria, que eu não vou especular porque a Bíblia não diz quem era a outra Maria. Alguém sugere que seria a mãe de Tiago. Mas, em segundo lugar, os acontecimentos do relato bíblico de Mateus 28. Aparecem as duas Marias, versículo 1. Depois, no sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Por que as mulheres foram primeiro que os homens aqui nesse texto, hein? Curiosa? Eu acho que não é curiosa, é zelosa. É zelosa. Os casados que estão aqui vão testemunhar comigo. Não existe pessoa mais zelosa que a mulher. Eu vejo a dona Cida, o zelo que ela tem pelas coisas. Acho que Jonatas, mesma coisa, Eduardo e os outros casados olham para a esposa. Como vocês são zelosas. Eu tenho uma situação que há 55 anos, sou casado com a dona Cida, eu pergunto por que tem que arrumar a cama. É um desperdício. Você arruma, ela vai se arrumar. Não, mas tem que ficar bonito. Bonito para quê? Quem entra no nosso quarto para ver se está bonito ou feio? Ninguém entra. Não, mas eu sei. Então, eu normalmente arrumo a cama. Só que eu vou lá fazer meus afazeres, quando eu volto, eu falo, puxa vida, eu não arrumei a cama assim, ela vem daquele detalhe, puxa dali, puxa dali. Então, o zelo é totalmente diferente nosso. Eu creio que as mulheres foram até lá por zelo, não somente por curiosidade. Elas são diferentes. Veja o zelo eu estava vendo duas menininhas correndo para cá. Olha o zelo da mamãe, eu não vou olhar para você, para a mamãe, do zelo daquela menina linda, do zelo da mamãe correndo ao marido. Não, vai assim mesmo, não tem problema. Não vai assim mesmo. O zelo das mulheres. Eu creio que foi por isso que Jesus fez com que as mulheres... Aí, no versículo 2, havia acontecido um grande terremoto. Aí, logo em seguida, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra que estava... E ele estava sentado sobre a pedra. Quem removeu a pedra? O anjo do Senhor. Pelo histórico aqui, não foi o terremoto que removeu, mas sim o anjo que removeu a pedra. Eu estive no sepulcro, lá em Jerusalém, lá em Israel. Só que existem dois sepulcros. Tem o da Igreja Católica, que é na Igreja do Santo Sepulcro, e tem onde eles chamam de Morro da Caveira, onde é o de Jesus. Alguém já esteve lá, não? E eu fui, e fiquei na fila, entrei no túmulo, sentei, fiquei ali, não podia ficar mais que alguns segundos, porque a fila era grande. Meus irmãos, que sensação! Jesus esteve aqui, o corpo dele esteve aqui, agora não está mais. Ali vem aquele sentimento, que ele já teve lá, né? Não vem o sentimento de vitória. Cadê o corpo dele? Vem aquele sentimento de vitória. E é interessante, no versículo 3, o seu aspecto, o aspecto do anjo, era como relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Quando eu li esse texto, eu falei, deixa eu fazer uma comparação com o aspecto de Jesus. Eu vou pegar alguns só, que eu peguei aqui, lá do livro do Apocalipse. Cabelos brancos como a lã, como a neve, símbolo de pureza, eternidade e sabedoria. Olhos como chama de fogo, penetração e juízo justo. Pés semelhantes ao bronze reluzente, firmeza e glória. Voz como o som de muitas águas, majestade e autoridade irresistível. Rosto como o sol, quando brilha em sua força. Glória divina. Olha a comparação com a beleza do anjo, que não dá
para se comparar com o aspecto de Jesus no céu. Esse Jesus que nós vamos nos encontrar com ele. Eu sou meio irreverente, e eu acho que pelo sangue espanhol, mas eu acho que eu vou dar um pouco de trabalho para Jesus. Senhor Jesus, vamos bater um papo aqui. Eu estou vendo um fulano aqui que foi minha ovelha lá na igreja, aliás, era ovelha sua e eu cuidava. Eu não imaginava que ele estaria aqui, não. Me conta como o Senhor salvou. É claro que são coisas da nossa cabeça, né? E ele está lá. É graça, é misericórdia. Agora veja como os guardas temeram. O Jonatas hoje falou muita coisa sobre provas, e aqui temos mais uma prova, né? Como que os guardas iriam temer diante daquilo que eles viram? Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. A guarda romana, meus irmãos, como o Jonatas falou, se eles falhassem, eles seriam mortos. Agora ficaram tremendo de medo. O anjo comunica às mulheres, versículos 5 e 6. Mas o anjo disse às mulheres, não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. É interessante que o anjo já sabia. Porque o anjo é enviado de Deus. E o anjo veio para uma tarefa e ele sabia absolutamente tudo. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Ele ressuscitou. Agora, qual é a ideia de ressurreição que nós temos na nossa mente? A ideia de alguém que estava morto e ressuscitou. Eu, quando criança, tive a experiência de perder meu avô paterno, vovô Pedro. E lá no Paraná eu tinha o quê? Talvez 6 anos de idade, 5, 6 anos, e colocaram o corpo do vovô na sala e cobriram com um lençol, porque lá na época do Paraná tinha que fazer o caixão na hora. Então os carpinteiros faziam o caixão, enquanto as pessoas ficavam lá velando. Aí eu fiquei perto do vovô e olhava para a cara dele e pela mão enfiei o meu braço aqui no vovô. Eu lembro como fosse hoje, eu dei um beliscão e ficava apertando e olhando para ele. Eu não queria que o vovô morresse. Eu queria ver se ele estava morto. Nunca me esqueço disso. Meu avô, depois de morto, levou um beliscão de mim. E eu apertava e olhava, mas sabe que dentro, que corria dentro de mim? Eu queria ver ele abrir os olhos. Para de me beliscar, menino. Ele está vivo. Não, o vovô morreu. A ideia de ressurreição, às vezes nós crianças não entendemos. Por exemplo, eu tenho um neto que se chama Luca. Ele está aí. O Luca devia ter uns 3, 4 aninhos, talvez 3 ou 2,5 por aí. Um dia ele falou assim, vovô, aí eu que falei para ele, Jesus Cristo morreu. Ele falou, morreu só um pouco. Eu falei, como que morreu só um pouco? Ué, você não sabe que ele ressuscitou? Então, na ideia dele, ele ressuscitou porque morreu só um pouco. Tão pequeno na sua ignorância, já era herege. Mas na ideia da criança, ele morreu só um pouco, ressuscitou. Muitos de nós, às vezes adultos, não temos a ideia da ressurreição de Jesus. Por isso, essa palestra do Jonas foi condenando essas pessoas que negam a ressurreição de Cristo. E eu, na minha ignorância, eu acho que eles negam para não assumir a responsabilidade de algo que, no fundo, eles creem que aconteceu. Eles evitam, né? Ide depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, e eu vos avisei. E elas foram, e obedeceram. E é interessante que elas saíram correndo. Aqui diz apressadamente, literalmente deve ser correndo para avisar os discípulos. Nós vimos o Senhor Jesus.
Dá para imaginar a emoção dessas mulheres. E Deus permitiu que elas tivessem essas emoções, não por ser curiosas, mas por serem zelosas. Jesus aparece às mulheres, e Jesus foi ao encontro delas dizendo salve, e elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Dá para imaginar a emoção de estar abraçando os pés do seu Salvador? E eu creio que elas olharam para Jesus e o semblante já devia ser diferente, porque era um corpo ressurreto. Então Jesus lhes disse, não temais, ide dizer aos meus irmãos que sigam para a Galileia e lá me verão. E Jonas já colocou muito bem que eu fiz uma relação das aparições de Jesus por mais de 500 pessoas. Ele apareceu a Maria e apareceu no caminho de Emaús para Pedro, para os discípulos sem Tomé, para os discípulos com Tomé, 7 discípulos no mar de Tiberíades, aos 11 discípulos no monte da Galileia, a mais de 500 irmãos de uma só vez, a Tiago, irmão de Jesus, e aos discípulos na ascensão. Ele apareceu a todos. Agora quero a última parte, que eu entendo que deve nos trazer alegria e contentamento. Terceiro ponto, resultados da ressurreição de Jesus e dos benefícios que têm aqueles que o aceitam ou o aceitaram. Resultado, atestou definitivamente que ele era o Messias e nele foram cumpridas todas as profecias a respeito deles ditas no Velho Testamento. Benefícios. Mudou o destino das nossas almas. Antes íamos para o inferno e fomos desviados para o céu. Aquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que fôssemos feitos justiça de Deus, significa que, por causa da morte e ressurreição de Cristo, Deus nos considera justos diante dele. É a grande troca. Cristo leva o nosso pecado e nós recebemos a justiça dele. Não é maravilhoso? Segundo benefício, mudou o nosso status de simples criatura para filhos de Deus. Quantos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos gostariam de mudar o status? Alguns deixando de ser ilegais para ter o green card. Outros querendo deixar de ser brasileiros e ser americanos. Quantos? O sonho de muitos brasileiros é mudar de status, vindo para os Estados Unidos ou para outro país, onde alcançam, sei lá, mais liberdade, mais chances. E tem que pagar caro por isso. De vez em quando eu vejo as propagandas, quanto você poderia pagar para um advogado, para você ser um cidadão ou ter um green card. Nós temos um green card para a eternidade. E devia ser Blue Card no nosso, né? Blue Card. Deus mudou o nosso status. Olha o que Deus mudou o nosso status de pessoas naturais para pessoas espirituais. Isso diante da ressurreição. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas. Uau, Deus nos fez pessoas que sabem tudo. E não somente isso, né? O que ele fez? Ele nos deu a sua própria mente. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, que é isso? A maneira de Cristo pensar você tem. Você tem essa capacidade. Às vezes nós não a desenvolvemos porque ainda estamos presos nessa carcaça pecaminosa que Paulo tanto lutou. Essa carne pecaminosa.
que leva-nos muitas vezes ao pecado. Nos deu novamente a mente dele mesmo. Nós temos a mente de Cristo. Então, um crente no Senhor Jesus Cristo que foi alcançado pela graça e tem o Espírito Santo habitando nele, ele tem a mente de Cristo. Agora, o que acontece é que muitas vezes abandona as orientações do Espírito Santo e cede às tentações da carne. E o pecado é terrível. É terrível. Eu vinha no caminho conversando com a Cida a respeito de algumas pessoas que passaram pela história da nossa vida, se diziam crentes e até hoje não sei se eles eram ou não, já morreram, mas tiveram mortes assim horríveis, horríveis. Teve um senhor que era líder na igreja, roubou a igreja, formou uma nova família enquanto estava na igreja, dirigindo a igreja. Fez absurdos. Quando descobriram tudo, ele já tinha outra família com 2 filhos, já de 5, 6 anos. A esposa o deixou. Desastre total. Um filho dele mais velho se tornou um pastor. Alguns anos atrás, encontrando ele lá em São Paulo, eu disse, e seu pai? Ele morreu, né? Ele falou assim, me chamou de Toninho, porque na época ele era meu junior na igreja. Ele falou, Toninho, a única pessoa que visitava meu pai era eu. Porque ele exalava mau cheiro, ele estava podre. E Toninho era meu pai, mas ele apodreceu pelo pecado. Abandonado. Se esse homem foi um crente, ele morreu debaixo de uma dura disciplina de Deus. Ou se ele não era um crente, Deus o abandonou. Mas nós temos a mente de Cristo, a partir do momento que nós temos a mente de Cristo, nós temos a responsabilidade de pensar e agir como Cristo agiria. Pensar e agir como Cristo agiria. Eu vi um pastor, pouco antes de sair de casa ontem, eu vi um pastor dizendo que ter a mente de Cristo é fazer tudo da melhor forma possível de como Cristo faria. E ele lembrou quando Lutero, alguém chegou para Lutero e falou assim, Lutero, eu sou um sapateiro. Como eu posso honrar a pessoa de Jesus Cristo com a minha vida? E Lutero falou para aquele sapateiro, faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. Você vai estar adorando a Deus. Há pequenas coisas na nossa vida, meus irmãos, que nós já podemos desfrutar aqui pela ressurreição de Jesus Cristo. Veja quanta coisa Deus fez por nós. É uma transformação profunda da forma de enxergar o Deus, o próximo e a si mesmo. Se nós queremos honrar aquilo que Cristo fez, honrar a sua ressurreição, a forma como nós pensamos sobre Deus, como nós pensamos sobre nós e como nós pensamos sobre o nosso próximo, vai refletir exatamente como adoramos a Deus. Eu fiquei impressionado com uma pessoa que um dia disse que passando pela rua viu um mendigo caído, quase desfalecido. E alguém passou e disse, olha aí, ó, não trabalha, merece isso mesmo. Condenou aquele homem. Outro passou e disse, puxa vida, olha, está aqui uma imagem e semelhança de Deus. Poderíamos fazer alguma coisa por essa pessoa. Como nós enxergamos Deus, como nós enxergamos o próximo, como nós enxergamos a nós mesmos. Aqui vão alguns aspectos práticos. Humildade e serviço. Filipenses 2, 5, 8. Obediência à vontade de Deus.
compaixão e amor pelos outros, pureza nos pensamentos e atitudes, discernimento espiritual, paz em meio às pressões. Eu estou tratando aqui como resposta que nós damos à ressurreição que nós com certeza vamos ganhar. Olha o privilégio. Vamos ter a mesma ressurreição que Jesus Cristo teve. E se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a ressurreição como ele teve. Seremos iguaizinhos a ele. Corpos glorificados. Às vezes eu fico pensando de forma humana, esse problema nosso humano é será que o céu não vai ser tão monótono? Não vai ter problema de trânsito, não vai ter problema de briga, não vai ter nada. Deve ser uma monotonia. Não sei se você já pensou nisso. Mas no céu, meus irmãos, deve ser tanta atividade de louvor e adoração que a gente não vê o tempo. E mesmo que você está ao lado de uma pessoa que viveu com você na terra e vocês tiveram grandes problemas, já não vai existir mais esse olhar. Tudo é perfeito. Mas como nós colocamos a nossa mente que nós somos imperfeitos e vamos viver na perfeição? A nossa mente não alcança isso. Por isso que nós vivemos pela fé e tão somente. Queridos, a ressurreição de Jesus é única e ninguém ainda experimentou e nós iremos experimentar. Termino com o texto. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Deni, a mãe de Lô, está muito próxima a partir para a eternidade. Conversando com ela, 2 dias, eu e Cida, a paz, a tranquilidade, porque tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, não na terra, descerá, e com grande brado os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí depois ele vai voltar. Aí aqui é a terra. E nós estaremos com ele. Seremos transformados. O apóstolo Paulo diz: mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E eu vos digo um mistério: nem todos iremos padecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece, se revista do imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra. Tragada foi a morte, a sua vitória. Queridos, eu gostaria que nós meditássemos sempre do grande privilégio que temos pelo milagre da ressurreição de Cristo. Agora, como é que nós estamos respondendo a essa dádiva imerecida? Essa é a grande questão. A palavra de Deus diz que nós não devemos julgar pessoas se ela é salva ou não.
Mas eu gostaria de vocês refletissem nesse momento, cada um sobre a sua vida, começar de mim. Será que a maneira como eu vivo, os frutos que eu estou dando, reflete a minha transformação? Se esses frutos não refletem, coloquem no mínimo um stop e pare e pense. Certa feita, uma pessoa disse: encontrei uma pessoa que está vivendo uma vida dissoluta, mas quem sou eu para julgá-lo? Por isso pode julgar, sim. Chega para a pessoa: você é uma salva por Cristo? Sim, eu sou salvo. Ok, vamos ver os frutos agora. E pelos seus frutos você vai concordar comigo que não bate com uma pessoa transformada. Agora, ninguém melhor do que você mesmo para ver os frutos que a sua pequena árvore de transformada pelo Senhor Jesus está dando. Se não for frutos de bênçãos, é melhor separar e conversar direitinho com Deus. Que Deus nos abençoe a honrar a ressurreição de Cristo. Claro que eu estou dizendo sobre a ressurreição que envolve o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Vamos curvar as nossas cabeças. Cada um aí converse com Deus.